This call is now being recorded. Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana, que é um oferecimento do Instituto Bíblico Etnos. Estamos conectados com o Brasil e o mundo, e hoje conectados especialmente com os Estados Unidos, porque estamos recebendo pastor Abraão de Almeida. O nosso convidado vai nos falar sobre esta obra que tenho em mãos, livro de sua autoria, Manual da Profecia Bíblica. Este é o trabalho do Instituto Bíblico Etnos, em parceria com Memórias das Assembleias de Deus, e o nosso canal no YouTube é de Leila Escatologia Pentecostal. Tenho o prazer de receber certamente uma das maiores autoridades dos estudos da escatologia contemporânea, pastor Abraão de Almeida, meu amigo, estimado pastor, que honra tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo aceite do convite e a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Éder, e o privilégio é meu, a honra é minha de participar do seu abençoado programa, levando uma palavra aí para o povo brasileiro, especialmente, e outros que também acompanham o seu trabalho. Prezados internautas, esta live ela tem uma importância muito grande pela representação literária da obra, da autoria do pastor Abraão de Almeida, que certamente é uma das maiores referências dos estudos da escatologia, sobretudo da escatologia pentecostal. E nós queremos pedir gentilmente que vocês nos ajudem aqui, deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Pastor Abraão, este livro aqui é da sua autoria, como já foi dito, publicado pela editora CPAD. O livro que eu tenho em mãos é da 11ª impressão 2023. Mas em que ano que o senhor escreveu o livro? Como é que surgiu a motivação para o conteúdo que foi elaborado, que foi produzido, pesquisado pelo senhor? Nos fale inicialmente aí das motivações para a escrita desta obra, Profecia, Manual da Profecia Bíblica, pela editora CPAD. Pastor Éder, ministrando no Brasil, principalmente no tema profético, escatologia, convém salientar que escatologia é um termo grego, composto de duas palavras, que significa estudo ou tratado acerca das coisas futuras, né? Então, quando nós falamos de escatologia bíblica, é aquilo que a Bíblia ensina. Eu percebi, ensinando este tema no Brasil, que muitas pessoas não conseguem entender a sequência dos eventos proféticos. Eu acho isso que é muito importante a gente entender o que é que acontece dentro dessa sequência. E resolvi colocar essa série de 25 temas proféticos. São 25 capítulos que compõem este livro. E cada um deles na sua sequência. Então, esta é uma razão porque os temas estão colocados nesta ordem. Eu entendo que essa cronologia é muito importante. Queridos internautas, estamos então recebendo aí o pastor Abraão de Almeida, que de forma introdutória já está nos dando aí uma breve informação que a obra tem origem das suas ministrações pelo Brasil a respeito da escatologia, e o livro tem 25 capítulos. Pastor Abraão, nesses 25 capítulos, o senhor tem aqui muita coisa que o senhor trabalha, o senhor fala sobre o livro do profeta Daniel, o senhor traz aqui aquelas grandes potências da época antiga, destaca aqui
enfim, a questão da igreja dentro deste manual de profecia bíblica. Vamos tentar ordenar aqui a nossa conversa a partir dos primeiros capítulos, quando o Senhor trabalha a questão do propósito de Deus com Israel. Como é que o senhor entende, pastor Abraão, a partir da Bíblia, o propósito divino para com a nação de Israel, dentro de uma perspectiva escatológica? Deus cuidou de Israel nos tempos do Antigo Testamento. Impediu que Israel desaparecesse. Esteve correndo o risco de desaparecer como nação. Uma das pessoas que governaram o país está uma mulher. Ela matou toda a descendência de Davi para que não houvesse a possibilidade de se cumprir a profecia que Deus faria da descendência de Davi, reis de Israel. Então, a expressão filho de Davi é muito forte na Bíblia, porque Deus preservou essa sequência. E conhecemos a história, ela matou todos os descendentes de Davi, menos um que foi escondido dentro da casa de Deus, no templo. E essa proteção até que ele adquiriu uma idade, já era então menino, mas já uma idade de representar o país como filho de Davi, ela foi vencida e finalmente a descendência de Davi voltou à tona na sequência do governo de Israel. Né? Isso é muito interessante, isso, porque mesmo nos tempos em que Israel estava dividido em dois grupos, as tribos de Judá e Benjamim no sul representavam o povo de Deus, diríamos assim, o povo fiel a Deus. E enquanto o reino do norte, os 10 tribos, daquela divisão no tempo de Jeroboão e Reoboão, as tribos do norte praticamente desapareceram. Até hoje, algumas estão voltando para Israel, e a gente vê isso como cumprimento profético. Recentemente, volta a tribo de Manassés, da Índia, chega a Israel. E agora, mais recentemente, o povo de Deus no tempo, nos tempos mais modernos, né, que está na Europa, parte desse povo volta para Israel. É muito interessante notar que as profecias estão se cumprindo e essas tribos consideradas perdidas estão reaparecendo e tomando o seu lugar dentro da nação de Israel. E isso é importante. Isso. Prezados internautas, estamos aqui na nossa entrevista recebendo pastor doutor Abraão de Almeida. Eu tenho aqui em mãos a obra de sua autoria, que é o Manual da Profecia Bíblica, publicada pela editora CPAD. Uma obra com 25 capítulos, conteúdo escatológico de altíssimo nível, são 230 páginas, e o autor está aqui nos brindando com informações importantes a respeito da escatologia. Pastor Abraão, dentro dessa linha do tempo, o senhor trabalha aqui no capítulo 2 sobre a queda e a restauração de Israel. O senhor cita a questão dos guetos, da Inquisição, do Holocausto. O senhor poderia trazer alguns comentários, ainda que sucintos, sobretudo aqui no capítulo 2, sobre a queda da nação israelita
e a restauração deste povo, e também aqui a questão do pano de fundo histórico, que envolve a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, né? Enfim, toda essa questão que Israel sempre está aí no noticiário, né, pastor Abraão? A gente abre a mídia, Israel está ali sempre no olho do furacão. E nos tenta aqui, pastor Abraão, nos ajudar a entender o porquê de queda e restauração de Israel e quais as implicações disso nos dias atuais, não é? Desde o tempo passado, passando pela Segunda Guerra Mundial com o Holocausto. Como é que o senhor trabalhou aqui essa questão do capítulo 2? Há uma sequência no Antigo Testamento de 4 períodos de 490 anos, que são 70 semanas de anos. O primeiro período cobre o tempo do Êxodo até a inauguração do templo, por Salomão. O segundo período, da inauguração do templo até o segundo período de tempo, desde a inauguração do templo até o cativeiro babilônico. Termina o cativeiro babilônico. Período de 560 anos, que termina quando Israel começa a reconstruir Jerusalém nos tempos difíceis, em que os vizinhos de Israel não queriam que a nação renascesse. Foi uma luta muito grande e percebemos essa batalha toda, e Deus mostra para Daniel, né? Capítulo 9 de Daniel, nós temos ali esse período de tempo em que Jerusalém é reconstruída num tempo muito difícil, 7 semanas de anos. Depois desse período de 7 semanas de anos, nós temos um período de 62 semanas de anos, que vai da reconstrução de Jerusalém até o Messias, que volta para o céu. Quando o Messias volta para o céu, nós temos, então, 7 semanas, mais 62, que soma um total de 69 semanas. A última semana desse período é uma semana de tribulação, tempo de grande tribulação. Mas Israel teve o seu relógio parado, o calendário parado. Quando Jesus sobe para o céu, a igreja nasce e Israel é colocado do lado de fora, até que a igreja seja retirada da terra. Esse período é um período longo demais. Muita gente tem dificuldade de acreditar que Deus castigou Israel de um modo tão duro. 2000 anos sendo perseguido, sendo, enfim, sofrendo todo tipo de opressão, de guerras, tentativas de fazer que a semente de Abraão, aí no caso, o povo israelita, desaparecesse da terra. É incrível isso. Eu ilustro isto do seguinte modo: o presidente de Israel visitou a China anos atrás. Conversando com o presidente da China, ele disse: nossos países nasceram numa mesma época. Temos a mesma idade como nação. Vocês são tão uma nação
tão poderosa, tão grande, em contraste conosco. Israel somos apenas pouquíssimas pessoas comparada com a população chinesa. Pouquíssimas pessoas. De tantos massacres, de tanto derramamento de sangue. Até mesmo um grupo que nasceu como destinado a salvar o povo judeu e se tornou inimigo do povo judeu, agiu como inimigo do povo judeu, foram as cruzadas. Desde o ano 1097, quando aconteceu a primeira cruzada, até perto do ano 1500. Houve uma sequência de quase 400 anos de cruzadas tentando libertar os terrenos da Palestina ocupados pelos muçulmanos. Mas, antes dessa primeira cruzada, a partir da Europa, um número de 600 mil peregrinos, antes de partir da Europa, os comandantes principais eram católicos franceses. Eles disseram: nós vamos fazer uma viagem dessa até a Palestina para matar os inimigos de Jesus, os inimigos de Deus, e vamos deixar em paz as colônias israelitas que estão vivendo aqui. Então vamos primeiro acabar com elas e depois partir para a cruzada. Isso marcou um princípio. As cruzadas sempre foram contrárias ao povo judeu. Isto provocou, evidentemente, a morte. O judeu, durante a Idade Média, não tinha para onde fugir, não tinha para onde se esconder. A Espanha foi a primeira nação a expulsar todos os judeus do seu país. A segunda nação a fazer isso foi Portugal. E várias outras nações praticaram as expulsões dos judeus, porque expulsando os judeus, eles saíam de mãos vazias e o governo ficava com tudo aquilo que eles haviam conseguido como um povo próspero, trabalhador, organizado. Isso foi se repetindo até que, no século XIX, houve um congresso chamado um Congresso Sionista, visando acabar com essa perseguição aos judeus e fazer que os judeus tivessem uma terra de volta. Isso é história recente. Então, quando nós estudamos, por exemplo, na cidade suíça de Basileia, em 1897, no mês de agosto, realizou-se esse congresso sionista, muito precário, porque pouca gente pôde comparecer. Os judeus estavam vivendo num sistema de pobreza muito grande pelo mundo afora, não tinham direito a praticamente nada, exceção daqui dos Estados Unidos. E a Inglaterra também foi uma exceção no sentido de proteger, em parte, os judeus. Mas a verdade é que, quando findou aquele congresso, o pai da nação de Israel, que tinha organizado o congresso, um jornalista muito conhecido, um homem influente na Europa, dirigia uma revista na cidade de capital da Áustria, Viena. Ele escreveu no seu diário: hoje, se eu pudesse descrever numa frase esse congresso que termina hoje, eu diria: hoje, 30 de agosto de 1897, em Viena,
eu fundei o Estado judeu. Mas dizer isso é cair numa esparrela muito grande, porque ninguém vai acreditar nisso. Mas, a partir de agora, Israel vai buscar o seu território. E, dentro de 50 anos, com certeza, essas palavras do fundador do país, com certeza, Israel terá o seu Estado judeu. Pois bem, só resumindo aqui, essas datas estão todas nesse livro, documentos, referências bibliográficas, estão todas aqui. Evidentemente que eu não tenho de memória para dizer quando foi. Mas a verdade é que em 1947, exatamente 50 anos depois do Congresso de Basileia, eu estive em Basileia, passei por lá, na Suíça, indo para uma outra cidade. Me lembrei desses fatos. E na Europa a gente encontra os traços das profecias, porque tudo está conservado lá. Então, reuniu-se os defensores de Israel. Um brasileiro famoso, um judeu famoso, que só colocou o tema da volta dos judeus para a sua terra, quando sabia que o mundo estava preparado para dar uma votação favorável. E ele fez isso. Israel nasceu com o voto das Nações Unidas. 50 anos exatamente, como disse o fundador do Estado de Israel. O nome dele está aqui no livro, né? Já eu volto a mencioná-lo. Está na minha mente, mas não consigo lembrá-lo agora. Então, tudo isso mostra uma sequência que é muito importante. Essa sequência acontecendo, Primeira Guerra Mundial, os judeus ajudam a Inglaterra a vencer as batalhas principais, e a Inglaterra faz uma promessa aos judeus. O Reino Unido fez uma promessa, Sua Majestade, o rei da Inglaterra, vê com muito boa vontade o estabelecimento da nação de Israel na Palestina. E os judeus se apegaram a essa promessa aí. Proclamação Balfour é o nome desse documento aí. Mas a Inglaterra traiu o interesse de Israel. A Inglaterra, que ficou responsável para cuidar do povo judeu e da terra de Israel, ela abandonou o povo judeu. Não permitiu que os judeus ocupassem a sua terra, dividiu em 1924, me parece que esse é o ano, a terra de Israel. Deu 76% para os palestinos. E palestino aqui significa mais ou menos filisteu. Eu estava conversando, só para o irmão ter uma ideia, com um cidadão, dono de uma loja em Belém da Judéia. E eu disse, o senhor é palestino? Ele usou a palavra correta, filistino. Eu sou filistino. Um cidadão simpático, que nem faz a gente lembrar da dureza do povo filisteu com Israel, né? Eu fiquei pensativo. É um filisteu. Recebeu 76%. A Inglaterra, na assinatura do homem mais famoso do século XX, o título dele é o Homem do Século XX. Winston Churchill assinou a divisão de Israel, só que a terra de Israel não foi ocupada. Israel ficou, na Segunda Guerra, à mercê dos nazistas. Embora a Inglaterra não soubesse. Tudo indica que ela realmente não sabia o que estava ocorrendo dentro
da Alemanha e da Polônia, o massacre dos judeus. Mas ela não permitiu que os judeus ocupassem a sua terra e 6,5 milhões de judeus foram queimados. É o Holocausto. Isso é uma tragédia tremenda. Mas o cidadão brasileiro que dirigiu a Assembleia das Nações Unidas, o nome dele é Oswaldo Aranha, tem uma avenida em Israel com o nome dele, é um homem de grande prestígio, um homem muito sábio. E isso tudo deixa uma certa alegria no nosso coração, como povo de Deus, como crentes, como brasileiro, que lutou pela restauração de Israel e, com muita sabedoria, ele conseguiu a votação necessária para que Israel nascesse como nação. Isso depois de quase 2.000 anos de desterro, o povo de Israel desterrado, espalhado por entre as nações, sendo dizimado pelos inimigos. Calcula-se que as vítimas da Inquisição, por exemplo, na Idade Média, até uma data não muito longe de nós, a Inquisição foi um golpe muito duro contra judeus e cristãos. Judeus morriam queimados vivos, como também cristãos. E tudo isso vem daquele grupo que trabalhou com as cruzadas, infelizmente. Eu costumo dizer o seguinte: você vai evangelizar judeu, não usa a palavra cruzada, porque essa palavra significa um terror. Um terror. Mães que afogavam seus filhos para que não morressem nas mãos dos cruzados, porque era terrível. Os massacres eram terríveis. Eu menciono no meu livro Israel, Gog e o Anticristo, um massacre de judeus ocorrido na Polônia, 1600 e pouco. É uma coisa bárbara, é bárbara demais, é pesado demais. E a gente vê por que esse povo sofreu tanto. Porque venderam Jesus, mataram Jesus, rejeitaram o seu Messias. E até hoje ainda há uma luta muito forte pela religião judaica, tentando evitar que os judeus tenham sido culpados da morte do Messias. E eles nem aceitam Jesus como Messias. Mas é uma coisa incrível que está acontecendo hoje. Diversos rabinos estão se convertendo e pregando o evangelho. Jesus aparece para eles. Como aparece também uma notícia tremenda apareceu aqui. O filho de um imã muçulmano se converteu. Teve uma visão de Jesus. Jesus está no Alcorão como profeta. Eles recorrem ao profeta, e o profeta é Jesus, é o Filho de Deus, e se convertem, e isso vem acontecendo, uma coisa maravilhosa, mostrando que estamos vivendo os tempos finais. Eu acho que eu fui longe demais tentando responder aqui. Mas é muitos séculos de sofrimentos, de perseguições, mas os judeus voltaram para Israel. Estive guiando irmãos, alunos de seminários que eu dirigi aqui, e guiando essa gente visita Israel e as terras bíblicas. Estive 8 vezes em Israel. Tive o privilégio de plantar uma oliveira numa região de Israel, junto do Jordão, uma região muito bonita, e lá estão as placas dos amigos de Israel
que tiveram o privilégio de plantar uma oliveira. Eu plantei lá uma oliveira. Havia representantes do governo participando daquela cerimônia. E a oliveira que eu plantei já está produzindo azeitonas. Foi em 2017, portanto, há 8 anos atrás. E tudo isso mostra que os judeus entendem. Quando eu disse isso no meu livro, que nós não participamos das cruzadas, não foram um movimento cristão, porque partiu do catolicismo romano, que copiou do paganismo babilônico as suas doutrinas. E isso tudo é assunto muito vasto, de vários outros livros meus, onde eu trato desse tema. Eu não sei se é bom parar por aqui e o irmão pegar mais um outro ponto aí, porque esse assunto é um assunto muito vasto, né? Exatamente, pastor Abraão. É um assunto muito vasto, mas a gente está aqui aprendendo com o Senhor, muito conteúdo, muita história, muito conhecimento. Queridos internautas, estamos fazendo aqui uma entrevista histórica com o pastor, doutor PhD, Abraão de Almeida, que é uma referência no Brasil e internacionalmente com seus escritos, suas obras, seu ministério, sua vida voltada para a Bíblia, para o ministério do ensino e da literatura evangélica. Tenho em mãos aqui a obra Manual da Profecia Bíblica, publicado pela editora CPAD, que é exatamente o tema da nossa entrevista com o pastor Abraão de Almeida. Pastor Abraão, o senhor trabalha aqui no livro também com a questão daquela visão da estátua profética do livro de Daniel, que foi a visão, né? O sonho ali, na verdade, né? O sonho que o rei da Babilônia, o Belsazar, ele teve ali. Não, o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor. Vamos corrigir aqui o monarca. Então ele teve aquele sonho, é uma estátua profética, o Daniel deu a interpretação. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender se aquela estátua profética que Deus deu o sonho ao rei Nabucodonosor e deu a interpretação a Daniel, se tem alguma relação com os acontecimentos dos nossos dias do presente século XXI. Olha, eu não tenho a menor dúvida a respeito de que estamos vivendo no tempo dessa estátua. Essa estátua mostra a sequência dos impérios até o reino milenial, que vai ser o quinto império. Quinto império. Império da pedra. Mas temos lá naquela estátua a cabeça de ouro, representando a Babilônia, depois peito e braços de prata, representando os medos e persas. Depois temos o bronze do ventre e coxas, representando o Império Grego, que começa com Alexandre o Grande. E por falar em Alexandre, quando olhamos para as filosofias daqueles tempos passados, percebemos que Alexandre, ensinado que foi toda a sua, desde a sua, diríamos, os 11 anos de idade, mais ou menos, até os 18 anos, foi ensinado por um dos filósofos gregos mais conhecidos. O nome dele é o mais famoso deles, porque até hoje é tido como um dos grandes filósofos gregos. Ele tinha um conhecimento
diferente, uma filosofia diferente. Quando ele funda a cidade de Alexandria, ele esperava fazer que o mundo tivesse vivesse a filosofia dos gregos, de um império sem batalhas, sem fronteiras, que não houvesse mais perseguição a estrangeiros e nem houvesse disputas por terras, como sempre tem acontecido até hoje. Todas as guerras que estamos tendo hoje, pano de fundo é terra perdida. É terra conquistada e perdida. Querem de volta. Está lá a Rússia querendo as nações que perderam, que se desmembraram dela, ao final da União Soviética. O Putin quer tudo isso de volta para ele. A China quer Taiwan de volta. E assim, vários outros países do mundo em pé de guerra, porque é terra, terra. Mas a visão de Alexandre foi: nós não precisamos mais ter guerras. Não precisamos mais viver atrás de conquistas, não ser uma nação só, um governo só. Quando um dos grandes escritores brasileiros, e missionário brasileiro no Brasil, escreveu sobre o livro de Daniel, ele fala de Alexandre da seguinte maneira: Alexandre previu um tempo de paz na Terra, sem guerras, sem fronteiras, tudo em harmonia. Mas só há um que vai conseguir fazer isso, que é Jesus Cristo. Ele teve essa visão, mas era impossível no seu tempo. E ainda até hoje tem sido impossível. Mas Jesus vai reinar num mundo sem fronteiras. Nenhuma guerra será necessária, porque será um tempo de paz na Terra. Mil anos sem guerras. E tudo em paz, porque Jesus estará governando esse planeta. Prezados internautas, estamos recebendo doutor, pastor Abraão de Almeida. Eu tenho aqui em mãos o livro, que é de sua autoria, Manual da Profecia Bíblica, editado pela CPAD, e é o tema da nossa conversa escatológica. Pastor Abraão, no livro, que tem 25 capítulos, a gente encontra a partir do capítulo 9, o tempo do fim. O senhor entende que 2025, esse ano que nós estamos vivenciando agora, já pode ser considerado o tempo do fim, ou o tempo do fim ainda vai chegar? O tempo do fim, pastor Éder, chegou no início do século XIX. Duas nações, uma a França, a outra nação, a Inglaterra, cumpriram os papéis relacionados com os eventos mostrando que o tempo do fim tinha chegado. Quando Daniel escreveu o seu livro, Deus disse a ele: sela o livro, fecha o livro, até o tempo do fim. A ciência se multiplicará e os povos mudarão, correrão de um lado para o outro. Esse tempo do aumento da ciência e da movimentação dos povos, deixa eu vai hoje a um aeroporto ou diríamos aí, onde partem ônibus para tudo quanto é canto do país, ou até para países diferentes, a gente fica assustado de ver tanta gente viajando. Tanta gente viajando. Milhões, milhões, milhões de pessoas. E a ciência se multiplicando de um modo muito rápido.
Mas quando começou tudo isso? Isso começou no início do século XIX. Em 1804, ocorre na França um evento extraordinário. A França tinha sofrido as consequências de um governo cruel, muito rico. Morre nesse evento aí a rainha da Inglaterra. Eu estava em Paris quando se comemorava os 200 anos da Revolução Francesa. E assisti lá, estive no Museu de Cera. Tão real, tão bem feito, que parecia que estavam todos vivos. O pavor no rosto, olhando pela janela e vendo a decapitação de Maria Antonieta. Cena terrível, terrível, terrível. Aquilo, a gente fica ali impressionado por ver o que foi a Revolução Francesa. Foi um evento tão grande que mexeu com o mundo todo. O mundo todo foi mudado por causa da Revolução Francesa. O Brasil recebeu aqui os, toda a corte portuguesa, ajudada pela Inglaterra. A Inglaterra cedeu navios para que os portugueses viessem para cá. E nasce a independência do Brasil em decorrência desse fato. E por aí, pela América toda, a guerra do Paraguai também, decorrência da Revolução Francesa. E foi acontecendo isso. Estados Unidos, a emancipação também, decorrência dessa guerra. E, consequências, né? Aconteceu um pouco antes, mas é o movimento que causou problema na França. Estava estendido pelo mundo todo. Então, a gente olha para tudo isso e percebe o quê? A gente percebe que o tempo do fim realmente chegou. Então, quando eu falo, por exemplo, de escatologia, eu costumo salientar um fato que pouca gente nota, mas eu tenho notado isto. Ouço amigos meus, pastores, que receberam a sua educação teológica na Reforma Protestante ou da Reforma Protestante. A Reforma aconteceu no século XVI. A emancipação, o tempo do fim começa no século XVIII. Tudo isso está dentro de um programa. Quando a gente quer ver a história da igreja no mundo, a gente olha para as 7 cartas que Jesus escreve. Né? A carta que ele escreve para a igreja, que precede a última igreja, Laodiceia, é a carta das mais bonitas que temos, quando Deus levanta a igreja para evangelizar o mundo. Começa há uma data estabelecida por alguns historiadores, eu concordo com essa data aí, 1738, por aí, exatamente, 1738. Uns 4 jovens saídos da universidade, entre eles os 2 irmãos Wesley, iniciam um movimento de restauração da igreja, um movimento chamado mais tarde metodista. Eles fazem um trabalho tão bonito. O líder desse movimento só se casou aos 56 anos, porque, montado a cavalo, correu à Inglaterra, pregando o evangelho. A cavalo. Não podia estar casado, porque não tinha como levar a esposa. E os discípulos de Wesley
Fizeram o mesmo aqui nos Estados Unidos. Por volta de 1850, os presbiterianos na América já haviam organizado, fundado 49 universidades cristãs para a pregação do Evangelho. Isso em 1850. E os metodistas foram os que avançaram pelo país, rumo ao oeste, enfrentando quadrilhas de bandidos, enfrentando todo tipo de oposição. Eles não se casavam, porque morriam aos 30 e poucos anos. A vida era difícil, difícil, mas eles se embrenharam por esse país aqui. Deixaram uma legenda. Quando a tempestade ruge feia, lá fora não tem ninguém a não ser corvos e pregador metodista. Os metodistas pregaram o Evangelho. Sofreram, mas se embrenharam por esse país. Fizeram esse trabalho. Trabalho lindo, lindo, lindo mesmo. Infelizmente, um veneno doutrinário acabou esvaziando o metodismo nos Estados Unidos. E, inclusive, no Brasil, e onde quer que essas ideias chegaram, o metodismo foi perdendo força, perdendo força. Um amigo meu que é pastor em São Paulo matriculou-se numa faculdade metodista de São Paulo e ele me disse, irmão Abraão, eu tive que deixar a faculdade porque ia perder a fé. Falar para os metodistas de Adão e Eva, eles riem na nossa cara. Ele me disse isso. Não acreditam na Bíblia. O veneno doutrinário foi a causa dessa tristeza. Né? Mas o metodismo, o povo de Deus, prossegue hoje com outros nomes, hein? Os wesleyanianos, tem os ortodoxos, são todos metodistas, e eles simplesmente mudaram. E eu vivi essa experiência, porque estava na cidade onde está a Faculdade Metodista. Uma cidade grande no estado de São Paulo. O templo metodista da cidade está normalmente onde ficam os templos católicos, mas nessa cidade o principal templo era metodista. E eu cheguei lá à hora do culto, por volta de 6h30. Cheguei, estava a serviço de um amigo meu, pediu que eu ajudasse ele, candidato a deputado, e eu tinha conhecimento da região de São Paulo, pediu que eu ajudasse. Esperando o povo, e falei com o moço da porta, porteiro. Falei, irmão, o povo chega que hora aqui para o culto? Ele, meio sem jeito, disse, o povo não está vindo aqui. Aquele templo lindo, poltronas luxuosas, órgão de tubos, estava vazio. Aí ele me disse, se o irmão quer ver o povo, o senhor descendo aquela rua ali, ó. Lá embaixo, à sua direita, o senhor vai ver um barracão muito grande, o povo está lá. Eu disse e fui lá. Irmão Éder, isso entrou pelos meus olhos. Que pena que isso tenha acontecido. Aquele barracão estava lotado, não cabia de gente. Tinha gente do lado de fora olhando pela janela. Era a igreja que se mudou do luxo, vazio de Deus, para aquele barracão simples, mas a presença de Deus estava lá. Isso é um bom exemplo, só para destacar esse aspecto aí. Então, o tempo do fim começa com esses dois eventos. Enfim,
o que aconteceu na França, a Revolução Francesa. E aconteceu na Inglaterra, no mesmo ano 2004, ou 1804, a Inglaterra inaugura a sua primeira sociedade bíblica britânica e estrangeira. Primeira sociedade bíblica a produzir Bíblias, e até hoje ela produz Bíblias, em várias línguas. Houve um tempo no Brasil em que as nossas Bíblias vinham todas da Inglaterra. Então, o movimento de evangelizar o mundo nasceu junto com o movimento político na Europa, assume em 1804 o Império da França, Napoleão Bonaparte. E o que faz Napoleão Bonaparte? Acaba com a Inquisição. Está no meu livro, Israel, Gog e Anticristo. O fim da Inquisição espanhola. O fim. Parece notícia que a gente lê nos jornais de hoje. Mas o exército francês cercou o templo e o império da Inquisição em Madrid. E tudo aconteceu para livramento do povo que vivia escravizado debaixo da perseguição religiosa. Terrível perseguição religiosa. Então, são fatos. História Quando eu falo em perseguição religiosa, eu estou me referindo a temas que são temas também de um dos meus livros. O livro A História da Igreja Cristã nasceu com outro título: Lições da História que Não Podemos Esquecer. Foi publicado ao mesmo tempo em português e em espanhol. Sucesso tremendo. Esse livro vendeu muito, tanto em espanhol como em português. Mas eu melhorei um pouco, fiz uma revisão no livro e lancei ele com um título novo: História da Igreja Cristã, que está vendendo muito pela editorial Vida. Editorial Vida. É isso. Prezados internautas, olha que bênção, estamos aí com uma aula profunda de escatologia com o professor PhD Abraão de Almeida, que é referência nos assuntos da escatologia bíblica. Você está gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscreva e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Pastor Abraão, o livro ainda contempla o Apocalipse. Tem muita coisa aqui. E a gente já está se aproximando a quase 1 hora da nossa entrevista. Eu queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. Vamos avançar ou o senhor prefere que nós façamos uma outra entrevista só para destacar no livro a parte que envolve o Apocalipse? O que o senhor me diz? Eu poderia, sugeriria, né, no caso, para não ficar assim, uma apresentação tumultuada, muito rápida, e tivéssemos mais tempo, eu poderia completar o meu pensamento aqui, que ainda não completei, sobre o tempo do fim. Exatamente. Por que eu mencionei o tempo do fim? Porque os teólogos reformados não entendem o livro de Daniel. É duro dizer isso, mas é a minha observação. Eles não sabem explicar milênio, não sabem explicar arrebatamento, não tem nada, não tem nada, não sabem nada. Está tudo em Daniel. Então, esta é uma realidade
o problema do ensino profético, escatológico, está ligado a essas duas escolas. A escola da reforma e a escola de Daniel. Daniel esclarece tudo aquilo que a reforma não soube explicar. Aliás, eu tinha na minha biblioteca 2 volumes imensos, grandes, com o título Defesa do Padre Antônio Vieira perante o Tribunal do Santo Ofício. Bom, traduzindo tudo isso, defesa do padre perante a Inquisição. A Inquisição tentou pressionar Padre Antônio Vieira, que viveu no século XVII. Em 1600 e pouco, ele pregou pelo Brasil afora. Um grande pregador, pregou o Evangelho. Mas ele disse que o fim do mundo se daria em 1666, por causa do 666. E foi levado às barras da Inquisição, do Tribunal da Inquisição, para explicar isso. E ele escreveu 2 volumes. E a defesa dele, ele se baseia em o homem que salvou a nação de Israel no tempo em que a família de Abraão estava explorando a nação de Israel. Iam buscar, iam fazer a colheita de tudo que Israel plantava. Isso aconteceu durante 7 anos. Gideão foi esse libertador. E eu dei uma olhada no livro, não encontrei nada. Mas onde está Gideão relacionado com o fim do mundo? Não achei nada, porque não encontrei nada e não há nada. Mas a interpretação figurativa dos teólogos reformados era essa. Acreditavam, de algum modo, Gideão falou do fim do mundo, mas eu não encontrei isso. Mas os teólogos também não encontraram nada, mas não tinha mais nada para fazer, a não ser deixar o homem em paz. Deixaram o padre Antônio Vieira em paz, e ele não sofreu nenhuma condenação, porque o desconhecimento dessa doutrina era muito grande. Mas tudo começa a se revelar após Daniel. No livro de Daniel, nós encontramos essas profecias desenroladas lá. Vem o Império da Babilônia, depois do Império dos Medos e Persas, depois o Império Grego, e depois o Império Romano, e o Império Romano vem avançando pela Idade Média, né? Nasceu antes de Cristo, mas se robusteceu e veio caminhando, até que nós temos aí já, dentro do período da história da Igreja, nós temos o Império Romano fundando uma outra capital do Império, no Oriente. A capital era Roma, mas por volta de 300 e pouco, Roma inaugura a cidade, muda o nome da cidade de Bizâncio para Constantinopla, porque foi Constantino Magno que tomou a iniciativa de estabelecer uma outra capital do Império. E o Império recebe, então, uma segunda capital, porque Roma está representada por 2 pernas. Perna direita é Roma, perna esquerda é Grécia. A Roma sofre o golpe em 476.
Roma cai em poder dos bárbaros. E em 1453, a segunda capital do Império cai em poder dos otomanos, dos muçulmanos. E é por isso que em 1500 e pouco, o imperador russo disse o seguinte: a primeira Roma caiu, a segunda Roma caiu, nós somos a terceira Roma. E o nosso destino é um novo Israel. E é por isso que a Rússia sonha em ocupar a Palestina. Armou os árabes até os dentes e perdeu tudo, porque Deus luta por Israel. Mas a Rússia está a caminho de Israel. E a hora que ela colocar os pés dela dentro de Israel, nas montanhas de Israel, a igreja será arrebatada. Então, estamos hoje assistindo isso aí. Cada dia que passa uma notícia nova. Agora a Rússia já não é mais tão amiga de Israel, porque vem fingindo ser amiga de Israel, mas apoiando o ataque dos terroristas a Jerusalém, a Israel, e ela está tirando a máscara, que ela é a inimiga, não é? O Gog, da terra de Magog. A Bíblia usa a figura dos citas para tratar com os russos nos nossos dias. Pois não. Pastor Abraão, então a gente chegou nesse momento do tempo do fim, e eu queria até aqui publicamente na entrevista fazer um convite, se o senhor aceita, a gente retornar numa outra entrevista para dar prosseguimento, porque o livro tem uma densidade bíblica, teológica, escatológica muito vasta, são 230 páginas, e a gente não entrou ainda nas especificidades do livro que envolve o capítulo 11 ou 25, que é o rapto da igreja, as bodas do cordeiro, a grande tribulação, as taças, a besta, a grande Babilônia, enfim, até chegar no perfeito estado eterno, que são assuntos do livro do Apocalipse, também com relação a outras passagens bíblicas apocalípticas. O senhor aceitaria voltar aqui para a gente continuar o tema, porque já passamos aqui de 1 hora de entrevista. Veja bem, o senhor precisa de tempo, porque o senhor tem muita coisa para falar. O que o senhor me diz? Eu concordo. Eu acho que fica melhor a gente ir devagar e tentando esclarecer os pontos mais obscuros do que a gente correr e ficar depois devendo explicações. E não, que é mais do que justo que a gente dê explicações. Eu acho que fica melhor assim. Voltar, concordo de voltar, a gente marca um outro dia, a gente volta a mais uma entrevista dentro desse tema. Esse é um tema muito vasto. Né? É vasto, muito vasto. Pastor, antes das considerações finais, que eu vou pedir para o senhor fazer, eu sempre, quando trago um convidado, eu faço algumas perguntas sobre a refeição que a pessoa gosta. O pessoal quer conhecer um pouquinho mais, né, do entrevistado, né, da pessoa que está sendo entrevistada, sobre questões da Bíblia. E eu queria o poder de síntese, que o senhor conseguisse responder em uma palavra e uma frase. São perguntinhas rápidas aqui, com respostas rápidas. Posso fazer para o senhor? Pode. O prato predileto que o senhor mais gosta de, de se alimentar, pastor Abraão? Olha, eu gosto de bacalhau. Opa! Com azeite assim, pastor? Com um fiozinho de azeite por cima? O bacalhau é um prato especial. Minha esposa, ela é cozinheira de mão cheia, né?
E Pastora, ela até vou lhe contar alguma coisa. Um genro é, dela, que é é, também meu agora, porque estamos casados, né? Ele disse o seguinte, que a família da Penha, da minha esposa, deveria ser proibida de cozinhar. Porque quando a família cozinha, todos os outros ficam humilhados. cozinheira de mão cheia, hein? Pois é. Isso significa que eu estou sendo muito bem cuidado, né? Para Graças a Deus por continuar o isso. ministério por mais algum tempo. Pastor Abraão, dos 66 livros da Bíblia, qual é aquele livro que o senhor tem uma predileção, tem uma preferência? O senhor ama a Bíblia como um todo, mas tem algum livro da Bíblia que o senhor possa dizer para a gente, olha, esse livro aqui é um livro que marca muito a minha vida, que eu gosto muito, que eu sempre estou passando lá para dar uma lidinha no texto? Olha, bom, dois livros são de minha preferência, né? Um no Antigo Testamento e outro no Novo. Mas deixando o Antigo Testamento de lado, no Novo Testamento, o meu livro que eu considero mais profundo é a carta de Paulo aos Efésios. Muito do que eu já escrevi sobre tabernáculo está nessa carta. Se eu tivesse tempo de produzir um comentário de um livro da Bíblia, eu comentaria Efésios. Mas não tenho esse tempo, É, mas mas é o meu livro preferido no Novo Testamento, por o pastor, dar uma ideia mais é, geral de é. tudo o que temos na própria Bíblia. É o Evangelho das regiões celestiais, como ele é chamado. O pastor, o senhor deixou a gente curioso, hein? Não dá para revelar para a gente, não, que livro do Antigo Testamento é esse que o senhor não quis falar? No Antigo Testamento é Daniel. Tinha que ser Daniel Daniel. O Apocalipse do Antigo Daniel é demais. Testamento. Não é apenas pelo livro, mas pela vida que ele viveu, Ah, que bom. pela beleza da vida dele e o que Deus Pastor, fez com ele, se revelando através dele e de seus amigos as potências do mundo. É e uma coisa profunda, é tremendo o livro. que versículo da Bíblia o senhor tem uma preferência? É um versículo que marca a sua vida, que o senhor gosta muito? É, eu tenho certa dificuldade, porque texto, olha, João, capítulo 14, versículos 15 ao 23. Não é um versículo, é uma sequência imperdível para nós. Quando Jesus diz: vocês conhecem o Espírito Santo, o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não pode vê-lo e nem conhecê-lo. Mas vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Habita presente, estará futuro. Jesus está falando antes do Pentecoste. No Pentecoste, o Espírito vai habitar nos crentes. Mas no versículo 20, Jesus não para no Espírito Santo. Ele disse: eu virei e habitarei com vocês. Eu. E no versículo 23, Jesus diz: eu e o Pai viremos para ele, para o crente, e faremos morada nele. A sequência da Trindade morando dentro do crente. Isso é grande demais. Esse texto é texto básico de tudo que eu escrevo sobre tabernáculo e sobre crescimento espiritual. E um personagem da Bíblia, não pode ser Jesus, porque Jesus é o nosso o concurso, é o referencial maior.
Aí eu vou ficar entre dois nomes muito difícil. Quais são os dois? É o José do Egito. E o outro? Daniel. Pastor, Mas e pra... no Novo Oi. Testamento nós É. temos Estevão, né? Estevão no Novo Estevão. Testamento. É. É. Viu, pastor? Para a gente encerrar, a última pergunta. O profeta Isaías disse ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Se Deus falasse com o Senhor hoje, meu servo Abraão de Almeida, amanhã eu vou te recolher para minha glória. Aí Deus avisa o Senhor, amanhã é o seu último dia de vida. O que o Senhor faria hoje, sabendo que amanhã seria o seu último dia de vida aqui na Terra? Olha, estaria vivendo como estou vivendo hoje. Maravilha! Eu não vejo. Estou na presença de Deus, Amém? sei que está para vir, sou parte disso e não fico apavorado por nada. Jesus vindo vai ser a vitória final. Agora, pastor Abraão, a gente chegou no momento de considerações finais. Alguma pergunta que eu não fiz, a gente não concluiu o livro, mas a gente vai voltar então para fazer a parte 2 do livro, que é trabalhar com as questões mais específicas do Apocalipse. Mas do que o senhor disse hoje, desde o capítulo 1 até o capítulo 10, nós trabalhamos até o capítulo 10 hoje. Do capítulo 11 ao 25, vamos deixar para a entrevista parte 2. Eu queria que o senhor fizesse considerações finais ou alguma pergunta que eu deveria ter feito e eu não fiz e o senhor deseje nas considerações finais. O senhor fique à vontade. E onde é que a gente encontra o livro para comprar, pastor Abraão? Onde é que está o livro? Pois não. O livro está nas livrarias da CPAD. Por que eu tenho preferência pela CPAD? Porque ela tem uma rede de lojas. Tem loja na África, não sei se tem na Ásia, mas tem em Portugal, na Europa. Tem loja aqui na América, em várias partes do mundo, e no Brasil uma série de lojas. Então, a CPAD está perto do povo de Deus, né? Mas se pedir para o reembolso postal, a CPAD, ela atende. Ela atende. E o livro é fácil de ser adquirido. Agora, quando está uma editora única no mundo, aí fica difícil. E está também no Amazon, né? Se pede pelo Amazon, lá está a relação dos meus livros. Mas eu diria o seguinte aos que me ouviram hoje: nós estamos vivendo no tempo do fim. O tempo do fim está dividido em duas partes. O tempo princípio das dores e o tempo das dores. Estamos vivendo na segunda parte. Nós não temos apenas sinais dos tempos hoje, temos sinais dos últimos tempos, que é diferente. Até o século passado, sinais dos tempos. Mas agora não, agora é sinais dos últimos tempos. Está tudo acontecendo, a gente liga a televisão, olha para o jornal, e o que é que está acontecendo no mundo? O mundo está em todo dia se fala sobre Jesus voltando, milagre, profecia se cumprindo em Israel quase que todo dia. O que é isto? É o tempo em que Jesus está voltando. Dirijo aqui um grupo de intercessão que minha esposa começou e tomou conta durante quase 40 anos. Eu continuo com a minha esposa, a Penha. E nós terminamos uma reunião de oração. Eu estava manobrando o carro para vir embora para casa, quando noto um turbilhão, uma irmã falando alto no carro, lá tal, uma outra. E eu paro o carro ali e perguntei o que está acontecendo. E uma delas disse: Irmão Abraão,
ela está me contando o sonho dela, mas o sonho dela foi meu. Eu também sonhei o mesmo sonho. Eu fiquei assustado com isso. Comentei isso com o meu pastor. E ele disse: minha esposa também sonhou esse sonho. Por quê? Tanta gente sonhando sobre a volta de Jesus? Porque ele está avisando a igreja. Ele está de volta, está voltando. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. A Rússia está aí, sofrendo uma derrota gigantesca por parte da Ucrânia. Não sabe o que fazer. Já está se associando com outros países inimigos de Israel. Está abrindo o jogo. Ela vai invadir Israel. A invasão da Rússia, e a Rússia invadindo Israel, é tempo do arrebatamento. O arrebatamento acontece 7 anos antes da batalha do Armagedon. É a batalha de Gog e Magog. É isso. Então, fiquemos espertos, vigiando, orando, trabalhando, servindo a Jesus, fazendo trabalho missionário, porque Jesus está voltando para buscar a igreja. Amém? Amém. Queridos internautas, se você gostou do conteúdo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino. Estamos encerrando, infelizmente, mais um documentário da Memória Assembleiana, recebendo aqui o nosso querido amigo, pastor PhD, Abraão de Almeida, escritor da obra Manual da Profecia Bíblica, publicado pela editora CPAD. Não concluímos o livro, trabalhamos hoje com o pastor até o capítulo de número 10, e vamos marcar aqui uma nova agenda para que ele retorne e dê continuidade, porque são 25 capítulos, tem muito conteúdo escatológico, e eu quero agradecer ao pastor Abraão de Almeida, que está aí nos Estados Unidos, recebendo nós que estamos de forma virtual nesta entrevista, eu falando aqui do meu querido estado do Paraná, e meu querido pastor Abraão, meu muito obrigado, e aos nossos internautas que nos brindaram até agora, o nosso muito obrigado, e se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja até a próxima semana, estaremos aqui com mais um convidado, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, Amém. Forte abraço e a paz do Senhor. Obrigado, paz do Senhor, pastor, e a todos os ouvintes. Amém. Amém.